Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês me fizeram na caixinha de perguntas lá do meu Instagram. Se você ainda não me segue, @cristaloficial no Instagram, no Twitter e no TikTok. Mas antes, como é de praxe, lembrar vocês de se inscrever nesse canal, me ajudar a bater a meta dos primeiros 1000 inscritos. Falta pouquinho, não pouquinho assim, mas falta. E lembrar também dos apoios aqui do canal, tanto pelo Apoia-se quanto pela chave Pix. Tá tudo aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá e vir apoiar o canal. Podcast daqui o Sem Travas na Língua, que todo domingo sai um resumão de tudo que aconteceu durante a semana. Então vocês têm dois conteúdos no domingo, que é o review do All Star 9 e também este episódio em áudio do podcast, falando sobre tudo que aconteceu. Então os vídeos agora da semana é segunda, quarta, sexta e domingo, sendo no domingo um conteúdo em áudio e um conteúdo em vídeo. A caixinha dessa vez foi relacionado à vivência trans, então todas as perguntas são relacionadas a isso. Eu vou colocar aí um tema por semana lá nas caixinhas pra gente interagir aqui da melhor forma, porque eu amo interagir com vocês e vocês sabem disso. Bora lá pra primeira pergunta dessa caixinha. Como foi pra você se assumir trans? Tem um vídeo aqui no canal que eu conto alguns fatos sobre a minha vida, e se eu não me engano lá no vídeo eu disse que eu me assumi trans em São Paulo. Eu fui morar em São Paulo no meio da pandemia. Não sei porque eu fui fazer isso, não me perguntem. Mas foi importante para muitas vivências, para conhecer gente importante, conhecer histórias de vidas importantes, até porque eu vivia no conforto da minha casa e fui morar numa casa com mais de 50 quartos. Tinha muita gente naquela casa, de todos os lugares do Brasil, do mundo também, e de todas as profissões possíveis. Só que antes disso, eu já fazia drag. Tá, e aí a gente se pergunta, mas tem uma coisa a ver com a outra? Não diretamente, né? E totalmente indiretamente, até porque a gente já viu outras drags, principalmente de RuPaul's Drag Race, que se assumiram pessoas trans, como a Dor Delano e a Lagrange Estranja. E quando fazia drag, eu tinha essa coisa assim de performar mais a feminilidade. Eram coisas que me interessavam bastante e que eu me sentia 1000 vezes melhor montada do que desmontada. Então já tinha aquela curiosidade ali, tinha aquela briga interna comigo, eu e eu mesma. Quando eu fui morar em São Paulo, eu fui morar numa casa que tinham muitas pessoas trans lá, sejam homens trans ou mulheres trans, travestis. E aí eu fui conhecendo essas pessoas, entendendo a história dessas pessoas. E num certo dia, uma delas, ela veio conversar comigo sobre essa questão de se descobrir trans, de se assumir trans. E ela me fez várias perguntas, assim, e até jogando informações de coisas que ela observava no meu comportamento, no dia a dia e tudo mais. Até em relação a roupas que eu vestia e que ela sentia que eu estava um pouco incomodada, que eu vivia incomodada com alguma coisa. E a gente teve uma conversa, tipo assim, de horas e horas e horas sobre isso. E aí foi que eu cheguei à conclusão de que, de fato, uma das coisas que me incomodava e que eu não sabia o que era exatamente isso. Era exatamente querer performar uma feminilidade num dia a dia, sendo que eu tinha um medo. Tinha medo, eu me sentia bem quando eu estava montada, mas obviamente que eu não iria estar montada 24 horas por dia. Espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou conseguindo explicar. E aí foi nessa questão toda, né, de chegar nesse ponto que, de fato, de entender o que era isso, o que era esse universo, o que era esse mundo, e foi onde eu, de fato, me descobri, tipo assim, a pessoa que eu sou hoje, que eu sempre fui, mas que estava escondida ali. Só que, obviamente, foi uma luta diária, assim, uma luta gigantesca de mim comigo mesma, de entender muitas coisas, de entender principalmente o meu corpo depois dos hormônios e tudo mais, mas deu tudo certo, tô aqui. Como é o processo de harmonização? No caso seria hormonização. Eu comecei a tomar hormônio por conta própria, mas não façam isso, tá? É completamente errado você fazer isso. Óbvio que tem muitas outras pessoas trans, sejam homens ou mulheres, que fazem isso, mas eu não aconselho. Só que, como eu comecei a tomar por conta própria, eu simplesmente ia na farmácia, comprava e a minha amiga aplicava pra mim
quando eu tava morando lá em São Paulo. Só que é uma coisa muito complicada, porque é uma dose grande de hormônio entrando num corpo, num organismo que não é acostumado a ter aquela dose grande de hormônio. Então é uma coisa muito complicada que a gente precisa falar com as pessoas que não façam isso por conta própria. Procure um médico, o médico vai te receitar aí a melhor forma. Tem hormônio, tem bloqueador, eu tomei bloqueador durante um mês e depois desse um mês eu comecei a tomar o hormônio injetável. Mas é uma coisa muito louca porque mexe com muita coisa, principalmente com o emocional, com o psicológico, com muitas coisas. Então tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento médico para poder fazer isso, então não façam por conta própria. Como é o mercado de trabalho? Então, gente, para a comunidade LGBT como um todo, o mercado de trabalho é muito difícil, a gente sabe. Porém, para pessoas trans e travestis, o mercado de trabalho já é uma coisa muito mais complicada. Felizmente, nós temos aí uma plataforma incrível que é a Transempregos. Eu já consegui alguns jobs ali pela Transempregos, então é uma plataforma que ajuda bastante. Porém, fora dessa plataforma, ainda é uma coisa muito complicada de conseguir ali, principalmente na questão do respeito. Eu vejo muitos relatos de falta de respeito dentro do trabalho por conta da pessoa ser trans ou travesti. E a situação se complica mais ainda a partir do momento que muitas pessoas não são retificadas, não têm os seus documentos retificados. Então a questão do respeito, a questão de chamar a pessoa pelo pronome certo ou pelo nome que de fato ela quer ser chamada, é muito complicado, é uma situação muito complicada. O Brasil precisa evoluir muito em relação a isso. Precisam ter mais conversas em relação a essa questão do mercado de trabalho e, principalmente, ter um acesso maior para as pessoas conseguirem retificar o seu nome. Eu consegui retificar o meu nome e o meu gênero na certidão de forma totalmente gratuita. Mas, se eu não conseguisse, eu lembro que na época era quase R$ 500 para retificar o nome e o gênero na certidão. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso. Eu posso ir lá onde eu fui para poder pegar os documentos, que aqui tem um centro de referência LGBTQIAP+, aqui em São Gonçalo. Então eu posso ir lá e pesquisar mais informações e perguntar às pessoas de lá e fazer um vídeo completão assim para vocês sobre essa questão de retificação de nome e gênero de forma gratuita nos cartórios das cidades de vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre isso. Tem uma outra pergunta aqui que é também sobre mercado de trabalho, é praticamente a mesma pergunta, então já respondi aqui nessa que eu respondi agora, então vamos para a próxima pergunta. Tem vontade de fazer cirurgia de mudança de sexo? Bora corrigir aqui, né, que não é mudança de sexo, tá? É cirurgia de redesignação sexual. E não tenho vontade, eu acho que é uma coisa que não vai mudar em nada na minha vida, pra mim não interfere, óbvio que pra muitas pessoas interfere sim, mas no meu caso é uma coisa que não interfere, estou satisfeita do jeito que estou. Não do jeito que estou, mas nesse quesito, sim, estou muito satisfeita e não faria. Tem vontade de fazer alguma cirurgia? Sim, tenho vontade de fazer 3 cirurgias principais. Eu falei 4, né? 3 cirurgias principais. A feminização facial, a colocar o silicone e também fazer o nariz. Qual cirurgia faria primeiro se pudesse escolher? Bom, se eu pudesse escolher, eu faria a feminização facial, que de fato é alguma coisa que pra mim, assim, seria o principal de tudo, tá? Principalmente a questão de nariz, de tudo, assim. Tudo que envolva o meu rosto seria a primeira coisa, seria a feminização facial. Você gosta da Erika Hilton? Gente, isso é uma pergunta que é até desnecessária, desculpa falar isso, porque eu compartilho o conteúdo da Erika Hilton 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque pra mim é um dos grandes nomes que nós temos na política e principalmente um grande nome de uma travesti, né, lá no Senado, que tá lá fazendo de tudo pela gente e por pessoas que também não são da comunidade. É uma mana que trabalha, porque ela tá aí no auge de tudo. Eu espero muito que um dia a Erika seja a presidenta deste país, a primeira travesti presidenta deste país, porque pra mim é uma das pessoas que eu tenho mais acompanhado o trabalho ultimamente. E até mandei mensagem pra ela, querendo uma entrevista aqui pro canal. Quem dera, né? Espero que um dia venha aí. O que você acha da transição da Maya Mazzaferra? Pergunta polêmica. Já me envolvi em algumas tretas aí em relação à minha opinião em relação a isso. Eu iria fazer um vídeo só pra falar sobre isso, mas como a pergunta veio aqui, bora falar logo sobre isso. É o seguinte, nunca fui fã da Maya Mazzaferra antes da transição. Sempre achei uma pessoa muito polêmica, com frases muito
erradas, assim, comportamentos piores ainda. Óbvio que eu fico feliz, tá? Se ela tá feliz, que bom, tá? Se ela tá feliz, que bom. Mas, na minha opinião, eu acho que essa transição tá sendo uma coisa muito midiática, muito espetaculosa, que eu acho que não tinha necessidade nenhuma, tá? Eu acho que foi montado todo um circo para uma transição, para algo que deveria ser uma coisa muito simples, para ser muito sincera. É uma coisa que é individual de cada um, porém faz parte de um coletivo. Então, sendo muito sincera, eu acho que é uma questão que está sendo muito midiática, e principalmente depois da notícia que saiu que provavelmente ela não está dando entrevistas porque está fechando ali um contrato com a Netflix para fazer um documentário sobre esse momento. Eu vi um tweet muito interessante da Dakota Monteiro, porque saiu uma notícia de que a Maia está lá em Cannes, já está participando do Festival de Cannes, e aí saiu uma notícia de que ela teve um problema ali com disforia e tudo, e ficou trancada dentro do quarto. E a Dakota fez um tweet que eu achei espetacular, que foi o seguinte, dizendo que a Maia precisava ali viver a vida normal, né? Viver essa transição normal. Fica difícil você se trancar por 6 meses, sumir por 6 meses, e aí você volta no seu eu verdadeiro, no caso da Maia, e aí você se insere num mundo assim, sem ter tido nenhuma vivência, sabe? E eu concordo completamente com esse tweet da Dakota, porque, tipo assim, ela viveu o que da transição em relação ao mundo? Porque ela ficou sumida por 6 meses. Óbvio que ela deve ter ido no mercado, ela deve ter ido fazer o que ela tinha que fazer no dia a dia, mas de fato ela sendo uma pessoa famosa, né, ficou assim uma questão de fato ela vai sentir muita coisa ali, porque ela não tá vivendo, ela não viveu todo aquele processo de transição que geralmente eu, por exemplo, ainda estou vivendo nos meus 3 anos de transição, de lidar com as coisas do mundo real, assim, lidar com pessoas reais e não só ali você se maquiar, fazer o cabelo, tirar foto e postar no Instagram. Acho que todas as perguntas foram respondidas, eu amei. Eu vou fazer mais caixinhas de pergunta lá no Instagram sobre temas específicos ou com temas aleatórios e vocês queiram saber, pode mandar tudo lá, @cristalOficial lá no Instagram, já me segue lá, bora seguir. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de interação com vocês. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e de apoiar este canal, a chave tá aqui na descrição deste vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.